Olá, aluno e aluna. A partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula de formação geral básica, especificamente o seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da rede pública, e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. O objeto de conhecimento que será abordado ao longo das considerações que aqui serão tecidas a todos vocês corresponde a juventudes articuladas em rede. Você pode estar acessando a nossa plataforma e conferindo que nós já temos uma videoaula em que nós abordamos a questão dos movimentos juvenis. E nós sabemos e nós aprendemos nessa outra videoaula que muitas das vezes, e principalmente levando em consideração o momento tecnológico que nós estamos inseridos, as redes sociais hoje, principalmente entre os jovens, acaba sendo uma forte opção de mobilização e de desenvolvimento de consciência. É claro que a desinformação, ela também pode ocorrer com a disseminação daquilo que nós definimos como fake news, mas que eu estarei explorando ao longo dessa videoaula junto com vocês. Então vamos visualizar, eu trago nesse primeiro momento duas imagens, uma imagem preto e branco que evidencia jovens, no caso mobilizados. Nós podemos perceber uma jovem com um megafone e logo abaixo a legenda antes, Ou seja, através dessas duas imagens, eu estou fazendo um comparativo entre a forma de mobilização, entre a forma de manifestação. E ao lado nós já temos uma outra imagem que mostra apenas as mãos, um celular. No celular, você tem a luta continua. Trata-se de uma mobilização relacionada à organização de uma manifestação. Aliás, as duas imagens, elas ilustram justamente essa situação a nós. Tratam-se de manifestações. Mas nós podemos perceber que nas duas imagens, a manifestação, ela ocorre de maneira distinta. Então, no passado, nós temos muito as ruas sendo utilizadas, E hoje nós acabamos percebendo que há muito o uso das redes sociais, ou seja, a tecnologia, ela é utilizada para chamar a atenção do mundo, para chamar a atenção das pessoas sobre uma determinada pauta, para conscientizar, para informar as pessoas a respeito de uma determinada temática, para sensibilizar as pessoas no que diz respeito à adesão, para que elas venham a aderir a uma determinada bandeira, a uma determinada pauta, Então, percebam que são estratégias completamente distintas. E nós sabemos que as redes sociais, estar presente nas redes sociais, possui, digamos assim, uma vantagem absolutamente considerável. Primeiro, pela rapidez, pela agilidade que a informação ela chega nas pessoas. As informações, as pautas, elas chegam online, praticamente naquele momento. E a outra grande contribuição da mobilização das redes sociais, aliás, utilizar as redes sociais como uma estratégia de mobilização e conscientização das pessoas por parte dos movimentos sociais é o alcance. O número de pessoas que uma rede social ela consegue, digamos assim, alcançar. Utilizando agora um termo específico das redes sociais, viralizar. O que é que significa a palavra viralizar nessa linguagem tecnológica? É quando uma determinada informação, é quando uma postagem, que pode ser uma imagem, um vídeo, um comentário, ele atinge um número considerável de pessoas.
E muitas das vezes, um número considerável de pessoas que, se você mobilizar para uma passeata nas ruas, por mais que você também consiga muitas das vezes, nas ruas, em um determinado local, reunir um número significativo de pessoas, mas não vai atingir o número de pessoas que uma rede social ela consegue alcançar. Vamos avançar, aprofundando ainda mais o nosso tema? Vamos visualizar agora em tela algumas informações. Então, o que é que nós tínhamos antes? Grêmios estudantis, passeatas presenciais, panfletos, reuniões em sindicatos. Claro, quando eu pondero esse antes, eu estou mencionando as estratégias e as metodologias que eram comuns em um passado. Eu não estou afirmando que essas estratégias elas deixaram de existir. E no hoje nós temos a questão do ativismo digital, as hashtags, os vídeos no TikTok, as petições online, os coletivos virtuais, ou seja, ao longo do tempo, com o desenvolvimento tecnológico, o uso dessas tecnologias, os sites, as redes sociais, elas foram acrescentadas como estratégias de mobilização. E o que foi que motivou essa mudança? O avanço das redes sociais, a facilidade de mobilização em tempo real e a amplificação de vozes antes que eram vozes, no caso, invisíveis, ou seja, pessoas que não tinham, ou até mesmo determinadas localidades que não tinham espaço, que não tinham voz, que não tinham, digamos assim, a oportunidade ali de estar se manifestando a respeito de uma determinada bandeira de luta. Então, nós podemos perceber o quê? Que com consciência e responsabilidade, as redes sociais, elas acabam contribuindo com toda a sociedade no que diz respeito a uma mobilização, e eu vou ponderar, uma mobilização educativa, porque você tem acesso à informação. As informações, como eu disse anteriormente, elas são rapidamente compartilhadas. Você tem condições hoje de aprofundar as informações a respeito de um determinado tema, principalmente a respeito dos movimentos sociais que precisam, digamos assim, utilizar das estratégias que eu estava agora há pouco apresentando a todos vocês para poder fortalecer as suas ações na sociedade. Quando um movimento social atua, nós não temos uma meia dúzia ou uma dúzia de baderneiros na sociedade, como as pessoas de uma maneira preconceituosa e com limitação de informação, muitas das vezes julgam. São bandeiras de luta que, no caso, elas são levantadas. Muitos direitos que hoje você usufrui e que muitas das vezes você reivindica, ponderando que você tem direito a isso ou direito àquilo, é porque alguém lá atrás se manifestou. É porque alguém lá atrás levantou uma bandeira de luta. É porque alguém lá atrás levantou e questionou um sistema que estava posto, mas que reivindicou. Então, hoje você, digamos assim, usufrui de determinados benefícios que foram conquistados ao longo do tempo. Alguns direitos que hoje nós usufruímos, eles são resultados de um processo histórico de reivindicação. Não é uma pauta que a sociedade coloca e que imediatamente ela é atendida. É necessário debate e debate qualificado, com argumentos, com defesas, e não simples achismos, não simples opiniões, não simples convicções, como infelizmente algumas pessoas, digamos assim, acabam se posicionando dessa maneira, de uma forma baseada em um senso comum, fugindo da verdadeira realidade das coisas. Então, há um processo de luta.
Por isso que muitas das vezes as pessoas, quando elas resolvem se manifestar, elas precisam ser respeitadas naquilo que elas estão, digamos assim, reivindicando, que no caso elas estão ponderando, desde que tudo esteja ocorrendo diante dos argumentos e diante da coerência que a sociedade, no caso, ela precisa. Mas, da mesma forma que as redes sociais, que essas novas mídias, esses novos meios de comunicação, eles são utilizados para informar, para educar e para conscientizar, e é nesse ponto que eu quero voltar. Infelizmente, a desinformação nesses canais também acabam existindo, que no caso são as fake news. Infelizmente, algumas pessoas que não têm a postura cidadã, que não possuem uma consciência social, ficam disseminando de uma maneira desnecessária, mas que causa um sério impacto negativo na sociedade, essas fake news. Ou seja, ficam disseminando informações pela metade, informações superficiais, informações que evidenciam apenas um lado da moeda. E muitas das vezes disseminam mentiras mesmo. Informações completamente irreais, no sentido de ludibriar, principalmente aquelas pessoas que têm limitação de informação. Aquelas pessoas menos instruídas que acabam sendo, digamos assim, mais fáceis, digamos assim, de serem pessoas manobradas, né? É assim na atualidade, mas também não devo desconsiderar que no passado os meios de comunicação também, os demais meios de comunicação, também atendiam justamente essas perspectivas. Por isso a necessidade, né, da postura crítica do cidadão, no sentido de saber, digamos assim, garimpar, no sentido de buscar qualificar, de ter o discernimento, no sentido de saber selecionar essas informações a qual tem acesso. Mas vamos avançar, eu tenho aqui mais algumas informações para apresentar para vocês, então em tela, acompanhem com bastante atenção. Então, ainda em relação a essa articulação das juventudes em rede, vamos aqui para algumas características. Uso intenso da internet como espaço de militância, formação de coletivos descentralizados e colaborativos, e ênfase na voz individual e a questão da diversidade das pautas, né? Então, nós podemos perceber que, da mesma maneira que as pessoas adultas, os jovens, eles também acabam emanando, digamos assim, as suas necessidades. Necessidades essas que, por exemplo, podem estar voltadas a uma educação com qualidade. Você pode observar que no nosso país, principalmente aqueles estudantes, aqueles jovens que já estão inseridos pelo ensino superior, a questão do sucateamento do ensino público, que muitas das vezes acontece também na educação básica, ou seja, pouco incentivo à pesquisa. Muitas das vezes, esses estudantes, eles conseguem ingressar no ensino superior, mas eles também precisam das condições mínimas necessárias para que eles possam permanecer ali, para que eles comecem um curso superior e para que eles, digamos assim, consigam concluir esse curso. Muitos estudantes universitários, eles têm a limitação financeira e muitas das vezes esses estudantes, eles precisam ser assistidos através de programas que acabam incentivando a permanência deles na universidade, seja com auxílio transporte, a questão de um auxílio alimentação, no caso da necessidade do aluno, né? Então, os movimentos que acabam evidenciando, digamos assim, a qualidade do ensino superior, acaba sendo uma pauta, digamos assim, muito relevante. São muitos jovens que também acabam, digamos assim, se mobilizando em torno da pauta ambiental. Há alguns anos atrás, no Brasil, surgiu um movimento que ele ganhou grande proporção
emanando inclusive reivindicações de outras pautas. A época em que a presidente do nosso país era a Dilma Rousseff, que foi o movimento Passe Livre em São Paulo, em que os jovens eles se mobilizaram contra o aumento da passagem do ônibus, que ficou popularmente conhecido como o movimento Passe Livre, que ganhou grande proporção na cidade de São Paulo. Mas, como eu disse agora há pouco, a sociedade, ela também aderiu, inclusive categorias de trabalhadores, e o movimento ganhou uma proporção muito grande em que os trabalhadores, eles também resolveram reivindicar por melhores condições de trabalho e salariais, por exemplo, na área da saúde e também na área da educação. O movimento ele ganhou tanta proporção que ele, digamos assim, ultrapassou os limites da cidade e também do estado de São Paulo, porque outras cidades brasileiras, outros estados brasileiros também fizeram as suas manifestações reivindicando melhorias salariais, melhores condições de infraestrutura nas suas cidades e dentre outras pautas que cada contexto, digamos assim, pudesse emanar, tivesse que manifestar pela necessidade daquele local. Então, vocês podem perceber o quanto que o processo de articulação e mobilização, ele pode começar pequeno, com a pauta específica, mas que ele pode crescer, gerando resultados consideráveis e ganhando uma maior proporção. Vamos continuar com outros apontamentos, então em tela, acompanhe a leitura e a explicação. E quais as ferramentas digitais de ativismo? As hashtags como forma de protesto, né? Nós sabemos que as hashtags, elas são uma estratégia utilizada nas redes sociais no sentido de possibilitar o maior alcance possível. Ah, professor, mas o que é esse alcance? Alcançar o maior número de pessoas possíveis. E as hashtags, elas são uma estratégia para isso. Os memes políticos e educativos, né, que acabam contendo a ironia através do bom humor. Campanhas no Instagram, Twitter, que no caso é o atual X, TikTok e também o YouTube. E as plataformas de financiamento coletivo. Né? Como exemplo, nós temos a benfeitoria e também o Apoia-se, né? Tendo em vista que esses movimentos, eles também têm todo um custo financeiro para que eles possam, digamos assim, ser desenvolvidos, né? Para que eles possam ser executados. Diante de tudo isso, vou tecer agora algumas conclusões daquilo que, inclusive, você pode ter aprendido ao longo dessa videoaula. Vamos fazer aqui a leitura e acompanhe os nossos marcadores? Então, nessa videoaula, aluno, você aprendeu que o ativismo juvenil não desapareceu, ele se transformou. É importante nós levarmos isso em consideração. Nós sabemos que a sociedade, ela não é estática, de que a sociedade muda. Eu não estou afirmando, nem na aula específica sobre o movimento juvenil, em nenhum momento se pondera que as estratégias, que as passeatas, elas são estratégias, digamos assim, ultrapassadas. Não, não são. Não é à toa que esse tipo de manifestação ocorre até os dias de hoje. Mas que, com o desenvolvimento tecnológico, outras estratégias de mobilização, de adesão, de compartilhamento de informação acabaram ganhando força. Então, as redes sociais, elas acabam, digamos assim, correspondendo a um reforço no que diz respeito à atuação não só do movimento juvenil, mas inclusive de outros movimentos sociais que nós podemos estar aqui exemplificando. Voltando para a nossa projeção, nós temos aqui no nosso segundo marcador. A juventude continua sendo agente de mudanças, agora com ferramentas digitais. E, por fim, ser ativista hoje vai além das ruas, está nos likes conscientes, nas escolhas de consumo e no compartilhamento das ideias. Ou seja,
rapidamente, através das redes sociais, uma informação, como eu frisei várias vezes ao longo dessa videoaula, nós temos um compartilhamento muito rápido. Diante de todas essas considerações feitas, vamos agora à resolutividade de uma questão objetiva a respeito desse assunto. Acompanhem com bastante atenção a leitura e as possibilidades de resposta. Nos últimos anos, o ativismo juvenil passou por profundas transformações com o avanço das tecnologias digitais. Redes sociais se tornaram ferramentas fundamentais para jovens se mobilizarem, expressarem suas opiniões e pressionarem por mudanças sociais. Vamos agora ao comando da questão. Com base nesse contexto, assinale a alternativa, ou seja, nós vamos identificar a alternativa que melhor representa uma característica do ativismo juvenil articulado em rede. Letra A. A centralização de lideranças tradicionais e o uso exclusivo de meios institucionais para protesto. Letra B. A dependência de organizações partidárias formais e a ausência de pautas descentralizadas. Letra C. A construção de movimentos horizontais, baseados na colaboração e no uso de plataformas digitais. Letra D. A preferência exclusiva por ações presenciais e rejeição ao uso de ferramentas tecnológicas. Letra E. A substituição completa do engajamento político pela alienação digital. Com base nos seus conhecimentos e com base em tudo que eu expliquei para vocês, vamos visualizar a alternativa correta? Está expressa na letra C. A construção de movimentos horizontais baseados na colaboração e no uso das plataformas digitais. É o que acaba, digamos assim, pautando de forma significativa a articulação dos movimentos juvenis, ou seja, está conectado com as redes sociais. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima videoaula de Sociologia.